Estamos aqui hoje no Destravando o Inglês, através da professora Francis e a professora Vicky. Isso aí. Essas mulheres trouxeram um novo conceito do inglês, que não é o inglês pensado, nem escrito, é o inglês falado. Mas olha só, isso já evoluiu. Depois que ela conheceu Pablo Marçal, esse inglês não é mais só falado, é um inglês dançado. Vocês vão ver aqui a oportunidade de ver a Vicky e a Francis trazendo de uma forma muito divertida. Aprender tem que ser divertido e com elas é maravilhoso. Então, como é que você se apresenta, Francis? Hello, guys! How are you doing? Porque isso fica muito mais fácil para você memorizar, né? Então eu brinco que o inglês realmente não é na cabeça, e sim na boca. E quando eu estava dando aula para o Pablo, ele falou, faz todo sentido. Por isso que ele mesmo deu o nome de movimento IDF, inglês dançado e falado, que isto é a neurociência. Você faz associações, às vezes muito esdrúxulas. Quanto mais esdrúxula, mais você memoriza e mais você guarda. Que bacana. Então, olha que interessante. Hoje a Francis está posicionada como professora de inglês de alguns profissionais na parte do futebol, né? Isso, vários jogadores de futebol, já dei aula para vários famosos, sou professora da Thalita Pereira, da Elaine Martins e do Pablo, do Nésio e de outras pessoas. Mas por que eu falo que eu sou professora dessas pessoas, né? Desses famosos? Eu posso ser professor de qualquer um. Por quê? Porque eles têm a urgência do inglês e não ficar aprendendo inglês escrevendo, cheio de gramática. Então essas pessoas realmente elas aprendem inglês rápido. Né? Então a gente consegue fazer com que a pessoa tenha o inglês rápido e na boca. E elas não têm muito tempo, né, pra estudar, muito tempo pra ficar lá gastando, né, porque elas têm muita coisa pra fazer, então elas precisam daquela coisa mais rápida, né, então uma coisa que dá pra fazer mais dinâmica, que dá pra fazer enquanto você tá fazendo outras atividades. Então a nossa metodologia, ela realmente serve muito pra essas pessoas e são, né, dificuldades que as pessoas no mundo inteiro têm, né, então por isso que a gente usa muito elas. E teve gente que falou assim pra mim, você quer inventar a roda? Você quer falar que dá pra falar inglês sem gramática e sem escrever? Falei, não, quem quis inventar a roda são as escolas no Brasil. E algumas escolas, várias escolas nos Estados Unidos, no Canadá, eles ensinam com gramática. Eles sim estão querendo inventar a roda. Ninguém aprendeu a falar língua alguma escrevendo. Você aprendeu a falar português escrevendo com a mãe? Não, e pior que pra mim, Francis e Vicky, a maior dificuldade é que aquilo que eu escrevo não é aquilo que eu falo. Dá uma confusão absurda na minha cabeça. Faz sentido, então, pelo que vocês estão me contando. Todo sentido. Você sabe por quê, Rita? Porque a gente vai ler no português. Você vai ler na sua língua. Assim como eu falei pra você que a gente vai ler Mickey. Porque para nós, o E e o Y são falados, e em inglês não. Então a gente lê o que está escrito. Os fonemas em português fazem mais sentido. R com I, ri, T com A, tá, Rita. Em inglês não é assim, o I pode ser I, pode ser I longo, I curto. Eu acho que um grande exemplo disso são os nomes, né? O povo fala, ai, como que eu falo meu nome em inglês? É só você dar uma pronúncia de americano. Então no português a gente fala Rita, no inglês provavelmente vai ser um Rita, alguma coisa assim. Rita. O meu é Vitória no português, no inglês é Victoria. Então é só um R, né? Então realmente muda a fonética do nome. Mas não só a fonética, mas os fonemas, o jeito que ele é escrito. Vamos supor, Mickey. Se você falar Mickey, eles não entendem. Disney, eles não entendem. Então, para você aí, a partir de hoje, você não fala mais Mickey, você fala Mickey. I. Disney, é com I. Então, a gente tem vídeos sobre isso, né? Que é o jeito que realmente o americano fala. Por isso que a gente fala, e o Pablo realmente falou isso, né? Ele deu uma aula para nós. Ele falou assim, vocês não dão curso de inglês, vocês dão curso de cultura. Por quê? Porque você, no momento que você está ensinando como o americano fala, como ele realmente se expressa, assim você está aprendendo realmente a falar inglês. Porque quando você pensa em português, nada faz sentido, né? Então, aqui para eu entender, meninas, então, quando você se propõe a dar um curso de inglês, eu estou entendendo que vocês não estão dando só uma nova língua, vocês estão ensinando uma nova forma de pensar. Faz sentido isso? Exatamente, muda a chave. Exatamente. Por isso que, olha a chavinha, destravando para falar inglês. Então a gente muda aqui, a gente muda este código, a gente destrava.
aqui, para você poder falar como você aprendeu a sua língua, através de repetição. Por isso que a Vitória falou que a gente pode fazer em qualquer lugar, né, Vicky? Exatamente, qualquer lugar, enquanto você estiver lavando louça, estiver no banheiro, tomando banho, funciona super, porque você tem que estar imerso naquele lugar, né? Muitas pessoas querem aprender inglês assistindo só um vídeo por dia. Não, assiste várias vezes, 10 minutinhos por dia. Isso ajuda muito a você ter aquela conexão com o inglês. E vocês não me contaram que vocês têm uma metodologia chamada remar. Tô entendendo que o R também aqui, já vi que e Francis é de repetição. Isso Very aí. good. Conta pra nós um pouquinho dessa técnica, porque a gente sabe que o que faz a gente ganhar velocidade no processo de aprendizagem, você já me deu 2 técnicas aqui que vale ouro, gente, olha só. Aprender a falar inglês é em qualquer lugar, não é só dentro de uma sala de aula. Não, você pode fazer no carro, repetindo, como eu falo, dançando. Por quê? Vamos supor, remar, repetição. Vamos supor, como é que você fala? Se eu tivesse que te perguntar, como é que eu pergunto, o que você faz? How Tá- do you do? Tá vendo? Ó, Teacher. demora porque você tá na cabeça. Você já fez inglês, Aham. mas demora porque tá na cabeça. Pode até sair certo. Aluno meu não pensa, já sai assim, ó. What do you do? What do you do? What do you do? Do you do? Do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Do you do? Do you do? Aí você não pensa. Uau. Então, tudo isso você faz com musiquinha, com tiradas, com associações. E você vai fazendo essa aula no carro, lavando louça, com o seu bebê, com seus filhos. E você vai fazendo aquilo de uma forma dinâmica, mas mais do que isso, que vai sair na boca e você não vai pensar. Como é que fala como que você faz? Como é que você fala o que você faz? What do you do? What? Não. Para pra pensar? Não. What do you do? What do you do? What do you do? Do you do? Do you do? Então tem que sair macio, gostoso e sem pensar, porque é inglês na boca. Se você pensar, agora é do, agora não é do, não vai rolar. Nossa, perfeito. Acabei de conectar aqui a questão do ritmo, né? Porque Tudo. a fala, ela é rítmica. Uma vez que você sabe o que você tá falando, ela sai naturalmente, como se fosse uma canção, né? Exatamente. Eu morei no Sul e eu falo, a galera lá canta, né? Lá fica expresso a forma como eles falam. Exatamente. E Mas, sai na verdade, bonito. e na verdade todo mundo canta, né? Só precisa ter a linguagem correta. Nossa, pra mim já valeu a dica de hoje. Teachers, responde pra mim aqui uma dúvida crucial que eu tenho. Eu tenho alguns pacientes, familiares, vocês também provavelmente têm amigos, outros clientes que estão fora do país, principalmente nos Estados Unidos, atrás do sonho americano. Estão lá, conseguem um trabalho melhor, conseguem ter acesso a uma qualidade de vida, a cultura, mas elas não aprendem a língua. Por que ainda assim elas deveriam se esforçar para conseguir falar a língua inglesa, já que ela já está vivendo o sonho americano? Você falou tudo. Elas acham que estão vivendo o sonho americano, mas elas estão vivendo o sonho brasileiro, que é simplesmente ir lá, desfrutar das coisas boas que os Estados Unidos oferecem, mas elas não estão podendo fazer negócios, não estão podendo viver de igual para igual. Elas estão vivendo a cultura americana. Elas vivem um Brasil nos Estados Unidos. Um dos motivos que isso é muito importante é que você vive o seu sonho na América, mas você está no país deles, então você sempre vai estar um nível abaixo deles. Então você quer ficar no mesmo nível que o americano, ter o sonho de americano, você precisa pelo menos nivelar na língua deles. É o mínimo que você pode fazer para ficar no mesmo nível e nunca ficar embaixo deles. E isso faz como? Você ficar no nível deles é você falar a língua deles. Por isso que às vezes o brasileiro vai lá e acha que ele tem que ter subemprego. Subemprego não é o lugar do brasileiro na América. O brasileiro consegue sim estar no mesmo nível com o americano, fazer negócios com o americano, poder realmente alcançar outros patamares. Por que eles não alcançam? Porque não falam inglês. Aí eles ficam realmente nos subempregos, simplesmente fazendo trabalho para os americanos, sem trabalhar com os americanos. Não precisa trabalhar para os americanos, você pode trabalhar com eles. Como que eu faço isso? Falando inglês. E o que eu brinco, a letra A, né, que eu vou te falar do remar, a nossa letra A do remar é a autoestima. Que eu falo que o meu aluno fica tá se achando. Porque você tem que, com as musiquinhas, com as tiradas, com as associações, o aluno fica muito descolado e ele fica muito confiante. Eu falo, troque a gramática pela confiança de falar inglês. Você precisa ser confiante, se sentir Tássia. Isso a gente consegue em pouco tempo. Em quanto tempo a gente consegue isso, Vitória? 6 meses? 7 meses? Não. 28 semanas. Ah, Os sábados. tá, 29 sábados, tá. A gente consegue isso em 29 sábados. 29 sábados. Rita, 29 sábados é o nosso cronograma para vocês para você já se sentir
Tássia. Tá se achando, você se sentir confiante, você poder se virar no inglês, você destravar o inglês. Apenas isso. Francis e Vicky, olha só. A dor de muitas pessoas que começaram a fazer inglês é porque fizeram inglês há 1, 2, 3, 5. Tem gente que fez inglês há 8 anos. Ela sabe escrever, ela compreende alguma coisa, mas ela é incapaz de falar inglês. E a gente está trazendo aqui hoje a professora Vicky e a professora Francis, porque elas têm uma promessa diferente sobre falar inglês, que particularmente eu nunca vi, e também porque elas estão com duas pessoas referência, que são os nossos mentores, Pablo Marçal e Nésio. Eu trabalho especificamente com o Nésio, e o trabalho que a Vicky e a Francis fizeram com o Nésio em 30 dias é inacreditável. Então fez com que eu parasse aqui para ouvi-las, e mais do que isso, trazê-las aqui para dizer para você que tá cansado de fazer inglês e não conseguir falar, aqui tem uma solução diferente para você. Meninas, conta pra gente sobre a técnica de vocês e por que vocês conseguiram destravar e chamar a atenção dessas duas grandes figuras. Porque realmente o inglês não é como o pessoal acha que é através da gramática. Então, realmente, a repetição, que é o nosso R do nosso método Remar, é a repetição. É assim que os americanos aprendem na escola. Até no processo de escrita, eles ficam repetindo. Porque não é igual o brasileiro que fica B com A, Bá, L com A, Lá. Então, eles repetem. Então, realmente, a repetição faz com que as pessoas falem mais. E a memorização através das associações. Não é, Vicky? Eu acho interessante quando a gente tá falando de outra língua, olhar pra cultura daquela língua, né? A cultura americana, quando as crianças estão na escola aprendendo, elas não aprendem igual ao inglês. B com A, Bá. Não, elas aprendem a palavra inteira que tem aquele som. Então, elas aprendem uma lista com aquele som. É ball. Elas ficam lá repetindo. Ball, ball, que é uma bola. Então, é ball, ball. E elas vão repetindo palavras que têm um som parecido. Então, elas aprendem na memorização. Então, por que a gente não faz assim também quando a gente tá aprendendo do português pro inglês? É importante a gente ver como as pessoas aprendem a própria língua pra gente também usar. Então, é isso que a gente criou. Um método que você aprende pela repetição das palavras, pela repetição das frases, com outras bobeirinhas também, porque a gente também não é criança, a gente demora um pouquinho mais pra ser adulto. Então, a gente aprende com bobeirinhas pra ficar ainda mais fácil. E foi assim que o Nésio aprendeu. Vamos supor, quando a gente brinca assim, que o Pablo ficou de cara quando o Nésio falou assim, eu vou pra Orlando. Aí eu falei, Nésio, como é que você fala isso? Todo mundo ficou pensando na mesa, todo mundo ficou pensando, o Nésio só fez assim, I'm gonna go to Orlando. Aí o Pablo, quê? I'm gonna go to Orlando. Aí o Pablo, o que é isso? Eu falei, é uma amigona grande. Então, quando você tem certeza daquilo que você vai fazer, você já tem a passagem comprada, é uma amiga grande, é uma amigona. Então, claro que isto, na gramática, é I'm going to. Mas o americano fala, I'm gonna. Então, para você memorizar rápido, a gente faz o quê? I'm gonna go to Orlando. O Nésio não pensou segundos para falar isso. Então, essas associações com repetições, isto faz com que realmente o inglês venha rápido e venha fluente. Então, esta promessa de fazer 29 sábados não é uma promessa à toa. Mesmo porque, Rita, essa foi uma dor minha. Eu fiz 10 anos de inglês, já dava aula de inglês, fui aos Estados Unidos para estudar, quando eu tinha meus 21 anos, cheguei lá e fiquei... Eu falava inglês, mas eu falava aquele inglês dos livros. Eu ensinava o inglês dos livros. E foi uma dor muito grande, foi um pesar muito grande, uma decepção comigo muito grande. Eu falei assim, não é possível. Não é possível eu precisar 10 anos e mesmo assim eu não consegui falar inglês. Então foi aí que eu realmente comecei a desenvolver através da neurociência esta nova metodologia. E foi quando os jogadores começaram a me procurar, porque eles tinham contratos rápidos e precisavam realmente falar o inglês rápido. Fantástico. E Vicky, conta pra gente sobre o A do Remar, porque isso me chamou muito a atenção. Além da repetição, que traz essa mentalidade americana de aprender, né, a palavra toda e não essa junção, que é o que atrapalha a gente, atrapalhou você. Exato. E atrapalha todos nós brasileiros, porque quando a gente senta, a gente vai aprendendo o formato brasileiro, né? Uma língua e uma mentalidade que é completamente diferente da nossa. Tem um outro aspecto, uma nuance que eu achei a coisa mais fantástica, que é a questão do A do Remar. Conta pra nós. O A a gente fala que é autoestima, minha mãe sempre brinca, é o Tássia, né? Tá se achando. Por quê? Porque quando você vai falar o inglês, as pessoas muitas vezes elas se retraem, elas ficam com vergonha de fazer algum erro, né? De cometer alguma coisa, falar alguma coisa errada. Mas na verdade, quando os americanos falam português, eles falam como se eles estivessem
estivesse, assim, acabando. Eles falam espanhol como se eles estivessem falando tudo certo, mesmo não estando. Por que isso? Porque eles têm confiança nas pessoas que eles são. Eles falam, eu já falo inglês, então pra mim já tá bom. Então por que a gente que fala português já fala outra língua e tá se esforçando pra falar outra, não quer também se achar, fala, nossa, eu tô aprendendo outra língua. Eu ouvi uma frase muito interessante uma vez que uma prima minha executiva falou assim, a gente só tá tendo essa conversa agora porque eu aprendi a sua língua. Uau. Então a gente só tá falando aqui, eu só consigo me comunicar com você porque eu aprendi a sua língua. Então você já tá aprendendo uma língua nova. Tenha essa confiança em você mesma. Eu sou top, né? Eu sou maravilhosa. Porque você tá aprendendo uma língua nova, então já é uma vitória pra você. Então vai lá, tenha confiança e fale mesmo. Então você tá me dizendo que falar uma nova língua é acessar um novo universo, um novo mundo. E pra gente acessar, a gente precisa merecer. Então eu tô trazendo aqui uma junção do que o Pablo Marçal, o Nédio Monteiro ensina pra nós sobre essa questão do merecimento. Então até pra aprender inglês, você precisa trazer o conceito de autoestima e merecimento. Isso. Né? Que eu acredito, observando o comportamento do americano, que não é só na forma como ele se expressa, mas se a gente for pensar, o americano, ele tá no primeiro lugar do mundo, né? Ele é um país de primeiro mundo. Você tem que acessar tudo dele. Você tem que acessar tudo que os Estados Unidos ou que uma outra cultura te oferecem. Então você tem que acessar. Você não tem que acessar simplesmente um bom restaurante, as coisas boas, as roupas de marca. Não, você tem que acessar o mundo deles e ficar de igual para igual com eles. Muitas pessoas querem acessar só os filmes, elas querem assistir os filmes dublados, elas querem acessar aquele ator, aquela atriz, aquele cantor. Mas você não tá acessando o resto. Isso. A cultura dele não é só um filme, a cultura dele não é só uma música que você tá aprendendo. É muito mais. É a cultura do dinheiro, é a cultura de prosperar, é a cultura de se dar bem na vida, de ter uma vida boa. Então é muito mais do que só um filme, do que só uma música que você escuta. É mais entender aquela cultura, aquelas piadinhas internas, tudo aquilo da cultura. Então é acessar ela por um todo. E você só consegue fazer isso por um todo quando você fala inglês. Nossa, fantástico. Acabou de abrir aqui para mim uma nova possibilidade de percepção sobre o que é a língua inglesa. A língua inglesa, então, é uma nova frequência. Quando eu aprendo a falar inglês, eu estou acessando um outro patamar de abundância na minha vida. Exatamente. É aquilo que a gente fala, né? O Pablo fala frequência, movimento. Você está em constante frequência e movimento com eles. E o nosso próximo R, né, do remar, é a realidade. Uau. Então, eu coloco você na realidade sua. Não a realidade de livrinhos, de vídeos, não. A sua realidade. No meu curso, a gente fala sobre a minha realidade. Eu, meu marido, minha filha, meus filhos. E peço para você repetir falando da sua realidade. Então, isso é muito importante, você falar sobre você e não sobre coisas que não existem. Então, esta realidade é muito importante. Tanto que a gente tem o nosso curso gravado, que todo mundo fala, Rita, que parece um curso presencial. Por quê? Porque eu falo, eu chamo você, mando você parar. Todo mundo fala assim, nossa, parece que você está do meu lado. E além disso, uma vez por semana, nós temos aulas ao vivo, onde eu e Vitória tiramos dúvidas e conversamos com vocês. Fazemos com que vocês, alunos, repitam. Por quê? Porque a gente não fala que inglês é na boca, então nós temos que escutar vocês e temos que corrigi-los. Para quê? Para você ter mais e mais eficiência no falar. Mas não é o problema de falar certinho, não. É o problema de você ter confiança. Eu falo, abre a câmera, vem falar comigo, vem se sentir Tássia. Então, para você sentir confiante, para você abrir a câmera e falar comigo. E mais que isso também, né? Quando você tem uma mentoria com a gente, depois de 8 anos morando nos Estados Unidos, a gente realmente sabe o que é a cultura americana. Então, a mentoria com a gente dá mais do que o inglês, te dá expressões em inglês, te explica um pouco sobre como é a cultura americana, porque a gente vivencia essa cultura. Então, não é só sobre o inglês, é sobre os Estados Unidos em um todo, é sobre os ingleses em um todo, é sobre essa cultura inglesa, essa cultura americana. Porque foi o que o Pablo falou, né? Então, ele falou assim, a gente pensa em português, vamos supor, ele perguntou, não é da sua conta, ou... o que nós falamos? Eu não dou conta. Não é da sua conta. Eu não dou conta. Em português é tudo do conta. Não tem nada de conta. Em inglês, quando você vai falar, não é da sua conta. It's none of your business. Não tem nada de conta. Eu não dou conta. O Pablo falou, como é que eu falo eu não dou conta? Eu falei, nada de conta de novo. I can't handle that. Não tem nada de conta. Então, assim... Ele falou assim, exatamente, Francis, por isso que a gente não pode pensar uma palavrinha por palavrinha. Você dá para nós a cultura. E a gente repete, porque se não repetir não adianta nada. Ai, que bonito. Tanto que o nosso chavão é qual? Entendi. Bora repetir. Então não adianta. Eu entendi. Porque você entende, tá aqui. Você tem que repetir. Então, entendi, bora repetir. Igual criança. Ela entende a mãe e fica pá, pá, má.
E o que eu falo em aula, eu errei. Liga a teclinha, dane-se e bora pra frente. Então você tem que atingir essa frequência de tô caminhando, tô no processo, eu vou conseguir e vai conseguir. Cada vez mais confiante. Rita, nós temos alunos de até 80 anos. Olha que incrível. De 12 a 80 anos. Então, ela tem uma aluna, A Betinha, ela tem 76 anos. Então, assim, é muito bonito ver a vontade e ela fala assim, eu estou conseguindo. Eu estou conseguindo. Ela se sentir confiante. É muito prazeroso. Pois é. Uma das coisas que eu pesquisei, meninas, era por que eu deveria aprender inglês? E um dos motivos que eu encontrei é esse benefício cerebral de aprender uma nova coisa, né? Uma nova língua. Exatamente. O quanto isso é benéfico, principalmente para as pessoas mais velhas, né? Com certeza. Porque evita uma série de problemas. A gente deixa a nossa mente mais esperta. Mas eu queria falar de um ponto importante que tem me chamado muito a atenção. Vocês estão aqui hoje no podcast, né? Na casa do Thiago e do Nésio, e que são os nossos mentores, que estão atrelados ao Pablo. E todo mundo que está conectado nessa rede quer e busca a evolução. E um ponto importante, quando a gente caminha junto com eles, a gente aprende uma palavrinha chamada modelagem. Exatamente. Então, quando vocês vão me falando sobre a capacidade que vocês têm dentro de sala de aula de fazer com que, estimular e fazer com que os alunos repitam, né? E eu estou compreendendo, né, como a Vicky falou, existe um modelo de que a gente aprende a falar na infância, né? E que é comum a todo mundo, que é a observação do pai e da mãe falando, né? Mamã, até saiu mamãe. E eu observo vocês duas aqui e compreendo que é exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente caminha com vocês, a gente começa a modelar essa mentalidade americana que vocês adquiriram. Exatamente. Não só na forma como vocês expressam, né? Eu observo muito a Francis na forma como ela gerencia os negócios, né? A forma como vocês produzem resultados, a Vicky como gerencia as redes sociais. Então, é uma forma diferente de nós brasileiros. O nível de foco que a Francis adquire quando ela diz, vou abrir uma nova turma, é fantástico. A sua capacidade de concentração e falar, vou disparar aqui toda a minha energia. É uma experiência de muitos anos, né? Para quem não sabe, eu dou aula há 38 anos. Então, já passei por essas metodologias todas de que a gramática e o livro e o vamos escrever. Já passei por isso e vi que realmente não funciona. Aí o pessoal fala assim, você inventou a roda. Não, eu voltei para o começo, que é o quê? Aprender como criança. Só que eu dei o toque da neurociência para você aprender como criança de uma forma diferente, divertida e fazendo associações. Para quê? Para que você entre na cultura. Não é cultura simplesmente, o que o americano faz. Não, mas como ele faz e como ele fala. A própria língua dele. Eu acho interessante que o Pablo, já ouvi ele falar muitas vezes, né? Eu não acredito em ideias, eu acredito em pessoas ou em resultados. Então a gente veio dar aula pro Pablo porque ele viu o nosso resultado, ele viu a nossa metodologia dando resultado. Então é muito interessante isso. Se você não acredita na ideia, tudo bem, olha pro resultado. A gente tem muitos alunos que têm o resultado de falar inglês em 5 a 6 meses, ou alunos que falaram inglês em um pouco mais tempo, mas que em menos de um ano, de uma forma muito mais divertida, sem aquela coisa de ter que ficar estudando, né? Poder fazer naquele horário que você consegue. Então é muito importante você, se você não acredita na ideia, que não é isso que eu quero que você acredite, eu quero que você acredite no resultado, acredite na metodologia que a gente criou. Não na ideia, mas no resultado. E andando com o Pablo e com o Nésio, a gente vê que você precisa ter autoestima, que você precisa confiar em você mesma para você conseguir o resultado. O Nésio confiou nele mesmo e procurou um mentor, minha mãe. Ele usou a metodologia e confiou em si mesmo e ele obteve o resultado. Então, ele teve fé em si mesmo, em fé que ele conseguiria fazer aquilo. Então, acredite em você, acredite que você é capaz de falar inglês, que você é capaz de entrar na cultura americana. E tanto ele teve fé nele mesmo, tanto ele teve fé nele mesmo, como ele teve fé na metodologia. Ele entrou de cabeça e ele fazia todos os movimentos, ele fazia todas as brincadeiras. O Pablo fez assim, que é isso? Eu quero conhecer quem é essa professora. Por quê? Porque ele realmente deu resultado em pouquíssimo tempo. E o Nésio não sabia nada de inglês. Ontem mesmo eu falei para ele, era uma folha em branco. Então nós dois estávamos fazendo uma história nessa folha em branco. Então, assim, você pode fazer a sua história, porque às vezes a pessoa está assim, eu já tentei outros cursos, eu já fiz, até uma aluna fez assim, eu me senti tão sozinha. Aí ela deu um depoimento e falou assim, vocês realmente pegam na nossa mão, porque isso é mais do que dar aula, né, Rita? Isso é um propósito de Deus nas nossas vidas. Isso realmente se tornou um propósito a partir do momento que eu me vi naqueles 10 anos com o inglês travada. Então, a partir daquele dia, eu falei assim, não, isso tem que ser um propósito na minha vida.
Então, se eu não tivesse tido fé em mim, que eu poderia realmente mudar essa história, de que 10 anos não fariam com que eu mudasse a minha mentalidade, que eu pudesse falar inglês, se eu não tivesse esta fé, eu não chegaria onde eu cheguei. Eu não faria tantas pessoas chegarem onde chegaram. Então, se você tem fé em você e acha que você ainda vai poder falar inglês, tira desse ache. E eu acho que eu vou falar. Eu vou falar inglês. Igual eu falo para meus alunos, I will. Para de falar, eu preciso. Não, quem precisa, quem tenta, não faz. Então fala assim, eu vou falar inglês. Eu vou. E se você fizer inglês com a gente, como dizem vários alunos, o meu último curso. Este vai ser o seu último curso. Você vai amar, você vai ser abraçado. Acredite em você, acredite em nós. Não foi por acaso. Tenha fé. Bom, a gente falou um pouquinho aqui sobre Destravando para Falar Inglês, que é um dos cursos principais da Vicky e da Francis, e agora a gente vai falar sobre o Make Business, porque no fim das contas, o mundo adulto exige que a gente consiga se relacionar, e o maior relacionamento é essa troca de serviços e produtos. Exato. Então, com toda certeza, aprender inglês é muito gostoso, mas fazer negócios e trabalhar com americanos, né, trabalhar com o primeiro mundo, adquirir essa mentalidade é fundamental. Então, elas construíram um curso específico para que você possa fazer dinheiro através dos negócios que você é capaz de conduzir falando a língua materna. É tão engraçado, né? Porque eu vejo assim, quando a gente trabalha com o mercado externo e a gente não fala na língua, existem algumas coisas que impedem que a negociação ganhe velocidade, trava. E mais do que isso, Rita, porque os negócios, né, tem uma linguagem própria, tanto em português quanto em inglês. A Vitória fazendo curso de business, de marketing lá nos Estados Unidos, ela realmente se deparou com uma linguagem totalmente diferente dessa que a gente usa no Destravando para Falar o Inglês. Esse Destravando para Falar o Inglês, você vai se comunicar em qualquer momento da sua vida. Mas nos negócios tem uma linguagem muito específica. E foi pensando nisso, através da experiência da Vitória, de outras pessoas que ajudaram a fazer o curso, que a gente resolveu desenvolver este curso super diferente. Então a gente desenvolveu esse curso para quem realmente precisa de um inglês mais apropriado para business, né? Aquele inglês que realmente vai te colocar nos negócios, né? Então, por exemplo, tem muitas expressões que a gente usa, às vezes, quando a gente tá fazendo, né, estágio lá, a gente vê umas coisas que a gente fala, nossa, que interessante, coisas que eles usam mesmo naquele mundo deles, é como se fosse uma bolha mesmo das pessoas que trabalham no mundo corporativo e fazem negócio. Por exemplo, eles usam muito catch up, né, que parece muito um ketchup, né? Mas eu já iria atrás do ketchup. Pois é, o vice-presidente tá pedindo um ketchup. Não é. Quando a gente usa o ketchup, é quando você tem que realmente falar com a pessoa o que tá acontecendo, né? Falar, me deixa a par do que tá acontecendo, let's catch up. Vamos tricotar, né? A gente pode falar até isso entre amigos, mas na área de business, para assim, precisamos colocar em dia aquele papo, que é aquelas reuniões, aquilo que a gente teve, então vamos fazer um catch-up. Então, com isso, eu peguei a minha experiência que tô cursando business lá nos Estados Unidos, eu peguei a experiência da minha prima que também tá cursando e fez vários estágios lá. E tem também uma prima que ela mora em Londres, então a gente pegou tanto o inglês americano quanto o inglês Ela é vice-presidente de uma grande empresa lá. Ela é vice-presidente da Unilever, então ela tem aquele mundo corporativo. Então a gente pegou toda essa junção pra gente fazer um curso para as pessoas realmente se atualizarem naquilo que é aquele vocabulário de business. Então, um exemplo desses foi o catch-up, né? E eu acho muito interessante porque a gente vê poucos brasileiros nesse patamar de business fora do país, vamos dizer assim, né? A minha prima, ela já disse várias vezes que ela é uma brasileira e ela só foi pra Londres porque ela fala inglês. Então, o inglês... Foi minha aluna há muitos anos, viu? Ela foi minha aluna há muitos anos e o pessoal fala assim, mas pra morar em Londres, e aí eu aprendi o inglês americano, você é o inglês americano. Ela aprendeu inglês americano e ela está em Londres. Gente, e ela fala com indianos, assim, gente do mundo inteiro. Então, para com esse medo de achar que a pronúncia é assim, ou que você vai ter uma pronúncia diferente, ou que você vai ter um sotaque diferente. Você não pode ter pronúncia errada. Ótimo. É muito importante porque você continua aprendendo. Então, se você souber falar inglês americano e for pra Inglaterra, você vai falar o inglês britânico também. Então, você vai aprender mais ainda sobre o inglês, né? Todos nós estamos aprendendo constantemente o português, o inglês. Então, é essa coisa de querer crescer o seu vocabulário, querer crescer nas palavras que você fala. Então, você aprende em qualquer lugar do mundo. Mas é muito legal de ver que tem muitos imigrantes em posições altas nesse mercado de trabalho, mas muitos imigrantes que falam inglês. Então, os lugares que eles mais falam inglês
inglês, temos muitos imigrantes indianos. E muitos deles são muito bem-sucedidos na Inglaterra, nos Estados Unidos. E por que eles são muito bem-sucedidos? Porque eu te garanto que eles falam inglês. Eles fazem negócios com americanos, com ingleses, com pessoas de outros lugares, da Bélgica, da Alemanha, usando o quê? Usando o inglês. Então, por quê? Porque eles aprenderam desde criança o inglês. Então, eles falam inglês e por isso ele tem outras oportunidades, eles têm um mercado muito maior para trabalhar. Consequentemente, isso vai te gerar mais dinheiro, isso vai te gerar mais potência, vai te gerar mais autoridade. Então, o inglês, ele abre portas para vocês, tanto no mundo corporativo, quanto em investimentos em outros lugares, quanto em imobiliários em outros países. Então, o inglês te dá a oportunidade de aumentar o seu capital, o seu dinheiro e o seu valor também. E além disso, esse curso é bem diferente. A gente já viu alguns cursos de business que realmente só dão as expressões e traduções. Não, ele é um curso totalmente, como nós, né, gente? A gente não poderia fazer diferente, totalmente interativo. Então, você tem as expressões, a gente tem um momento de repetir, a gente tem um momento de você ver realmente como que seria esse diálogo, ou você, numa entrevista de emprego, ou você lá no meio já do meio corporativo. Então, assim, você vivencia aquilo. E tem as jogadinhas que a gente faz sempre, né? É muito legal. Não é aquele curso onde aparece um pedacinho da professora e o resto tudo escrito. Não. É exatamente a mesma pegada do nosso curso. Muito interativo mesmo, muito dinâmico. Gente, um dos motivos porque as pessoas querem aprender inglês é a vontade de conhecer o mundo. Então, tem um inglês aqui específico, que é um curso que a Vicky e a Francis fizeram, que é Se Virando na Viagem. Por que eu deveria fazer esse curso? Porque você faz, né, o Destravando para Falar Inglês, mas quando você se depara com assuntos específicos de viagem, a imigração, o check-in, pegar a bagagem, são expressões mais específicas que a gente realmente resolveu colocar no curso de viagens. Vitória está maravilhosa no curso de viagem, inclusive ela se veste de aeromoça, de taxi driver, assim. Eu acho que é muito importante, né, porque às vezes a gente tá muito nervoso pra chegar na imigração, você fala, meu Deus, o que eles vão me perguntar? Às vezes você nunca passou por aquela situação, você quer um conforto, às vezes nem é tão inglês, mas tem aquele conforto e o curso, ele te dá isso em inglês. Então você tem aquilo completo, então você tem direito de ver o que aquele immigration officer, aquele guardinha lá da imigração, vai estar lá falando pra você em inglês, então você vai ter aquele contato pra te acalmar, pra te deixar mais seguro, pra você repetir, falar, se ele perguntar isso, eu sei, porque você realmente já tá confiante naquilo que você vai falar, né? Então é como se fosse uma imersão para aqueles vídeos, né? Uma imersão mesmo, né, Vi? Porque as edições são realmente dentro do avião, dentro da imigração, dentro de um táxi. Gente, vestida de aeromoça, gente. Ficou muito engraçado. Dentro do supermercado, tem todos os momentos, como você pedir comida, como você se virar no avião. Por isso que é se virando realmente em inglês. Você não precisa realmente estar falando tudo de acordo com o que está no curso, mas você vai ser capaz de entender aquilo que a pessoa vai estar te falando. Né? Se ela está falando, você tem líquido, você tem alguma coisa pontiaguda, o que você tem na bolsa, ou você pedir o tipo de batata que você quer, a coisa mais agradável é você viajar e não comer o que você quer, né? É ruim demais, gente, é ruim demais. Ô, gente, um medo bora comer o que você quer. Um medo que eu tenho é ser enganada financeiramente, principalmente quando eu tô em outro país, você não entende a moeda, né? Sim. E a linguagem também, então eu tenho bastante medo de ser enganada quando eu tô fazendo alguma compra e também de pedir coisas, né, que não é aquilo que eu queria, nem roupa, nem sapato, nem comida. Não pode escolher quantos. Eu tenho alunos que já foram ao McDonald's, foram pedir uma coisa e saíram de lá com 7 sanduíches, entendeu? Porque não conseguiu pedir, fala, não sei o que aconteceu. Ou às vezes a pessoa pede uma coisa só porque ela entendeu, não entendeu mais nada, você entendeu que ela fala, pode ser isso mesmo, mas não é aquilo que você realmente quer comer, né? Ainda mais eu que sou, tira isso, põe aquilo, troca por isso, troca por aquilo, então você não pode fazer isso, você não tem a sua flexibilidade, né? Então você tem que poder fazer assim, não, eu vou viajar e vou fazer o que eu quero. Então você vai entrar realmente, como eu falo, na cultura deles. Ó, outra dor que eu tenho quando eu viajo é, às vezes eu vou pra algum show, alguma peça, e eu acho lindo, mas eu não consigo compreender 100% daquilo que tá sendo dito, feito, né? E falar sobre entretenimento, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa possibilidade. É a dor dos parques, né? A dor dos parques e dos musicais, né, Vi? Eu acho interessante que o maior entretenimento global que a gente tem é o americano. A gente vê aí Hollywood, a gente vê aí Broadway, tem a Disney, né, Universal, os maiores parques temáticos que a gente tem estão nos Estados Unidos. Então, é lá que você pega essa cultura. Então, esse entretenimento global
nessa cultura global, ela é americana, então você tem que fazer parte disso. Então a gente tá aqui pra isso, pra você ir no parque, você entender o show que tá acontecendo, você entender a peça, você entender um filme, uma música, tudo isso faz parte de uma outra cultura de entretenimento, que é uma das maiores do mundo, então você tá perdendo essa oportunidade. Quantas partes do parque, né, das atrações, né, dos brinquedos que tem lá, porque eles são muito interativos, né, para você que não foi ainda pra Disney, os brinquedos são muito interativos e você fica sem saber o que tá acontecendo. Então assim, bora poder ser você. E eu acredito, teachers, que um ponto importante sobre esse aspecto é o fato da gente ficar feliz com pouco. Porque agora, ouvindo vocês, o fato de um brasileiro conseguir chegar... Ter um visto, que é a coisa mais difícil de você conseguir tirar. Você já fica feliz que tem o visto. Depois você compra a passagem, você tem o dinheiro para ir para lá. E aí você acessa aquele mundo e universo novo. Aí você acessa por baixo, né? Isso. Nivela abaixo. E olha que engraçado, o brasileiro, ele tem esse pensamento, né? E ele vai para lá, ou ele vai morar para lá, e ele tem um subemprego. Então, o que eu acho mais fantástico nessa conversa com vocês é que a partir de agora eu entendi que não é só falar o inglês, mas é realmente ter a sensação de conseguir entender o que é ser americano. Exatamente. Então, o curso de vocês, ele abre essa possibilidade de você ter uma estima de entender que você pode ganhar mais. Aqui no Brasil, quando a gente fala inglês, a gente consegue ganhar um pouco mais, né? Mas ainda assim, a gente não tem acesso a toda a tecnologia, a todo o repertório, a todo o conteúdo técnico, a produção de conteúdo científico que você tem nos Estados Unidos, tipo Harvard, Exatamente. Para você ter uma ideia, Rita, o meu aluno Cauê, ele foi morar para a Bélgica, ele foi morar na Bélgica e lá muitas pessoas, até os próprios jogadores, nem falavam inglês. Ele falou, não, eu quero falar inglês. E ele em 5 meses, não é brincadeira, gente, 5 meses, eu tenho até um vídeo dele lá no meu Instagram. Quem não me segue, bora me seguir lá. Teacher Francis Lucas. E tem um vídeo dele falando que realmente ele falava com o coach, ele entendia o coach, aí o presidente chegou para ele e fez assim, eu preciso falar com você, mas eu vou chamar um tradutor. Ele mostrou assim, ele fez, não precisa não, eu dou conta. Então ele falou assim, só de eu falar isso pro presidente do clube, Francis, em 5 meses, coisa que ninguém achava que eu ia conseguir me virar, eu fiz a entrevista com o presidente do clube, ele foi ao médico, ele estava com um problema de estômago, ele foi ao médico, ele discutiu sobre o medicamento, ele falou assim, eu consegui o quê? Ele conseguiu a liberdade. Gente, você tem que conseguir a liberdade. Quantas pessoas nos Estados Unidos, Rita, não são dependentes dos filhos? Porque vão com os filhos, ficam 17 anos lá, os filhos falam inglês. Ai, me ajuda lá, vem no médico com a mamãe, me ajuda aqui, vem aqui comigo. Eles não têm liberdade. Não somente de não pedir um sanduíche, como eu te disse, eles não têm liberdade para ir ao médico. Para resolver problemas na escola do filho. O filho tem que ficar acompanhando. Ou o marido, ou quem falar inglês. Mas eles ficam dependentes. Então eu falo para você que mora nos Estados Unidos, ou você que está no Brasil e quer curtir uma boa viagem, tenha este passaporte, não simplesmente para conhecer os Estados Unidos, mas o seu passaporte de independência, de Tássia. Tá se achando e vou me virar sozinho. Isso é muito importante. Quantas vezes você deixou de viajar ou deixou de curtir alguma coisa muito legal porque você não tinha o inglês? Ou simplesmente deixou de resolver um problema do seu filho ou um problema que nós vimos de ler um contrato e poder pagar menos impostos? Nós vimos um caso desse porque você não conseguiu ler o contrato. Quantos de vocês não tiveram vontade, como eu tive quando cheguei nos Estados Unidos, de chorar? Eu sentei e chorei, gente. Eu sentei e chorei. Falei, não é possível que eu aprendi 10 anos de inglês e não consigo falar a língua deles. Por quê? Eu falava a língua dos livros. E esse não é o inglês que você tem que falar. Você tem que falar o inglês deles. Se você quer ter essa independência, se você quer ter esse green card, tão sonhado green card, você não precisa simplesmente ter aquele cartãozinho verde. Você precisa ter o seu inglês na boca. Essa independência de você se sentir confiante. Troque esse inglês dos livros para o inglês na boca. Isso sim nós conseguimos fazer com você e por você. Basta você querer. Acessar um outro nível, acessar uma outra frequência. Só depende de você. Não é mesmo, Vicky? Isso mesmo. Pega seu passaporte da liberdade, vem ser livre, vem resolver os seus problemas, vem falar com americanos, vamos socializar.
Vamos conseguir ir ao médico, não ter medo de falar em viagens, realmente pedir o que você gosta. Então pega seu passaporte da liberdade, toma posse dele, ele é seu. Você só precisa ter fé em você mesmo e acreditar que é possível. Rita, você acredita que eu conheço alunas minhas que antigamente elas não se relacionavam com americanos e quando se relacionavam, porque tinham namoradinhos, se comunicavam por tradutor? Isso não te dá o quê? Acesso à pessoa. Você não consegue ter acesso a outras pessoas e você acaba vivendo naquele mundinho. Por isso que o pessoal fala, a Flórida é o Brasil nos Estados Unidos. Não, a pessoa faz isso. Você vive os Estados Unidos, você escuta as músicas brasileiras, come comidas brasileiras, não tem amigos, não tem namorados americanos. Por quê? Porque você vive o Brasil nos Estados Unidos. Você não acessa outras frequências, você não acessa o melhor do que Deus tem para você. Porque o americano, o que ele faz, Vicky? O americano não aprende outra língua porque ele se acha autossuficiente. Você acha que onde você tá agora é autossuficiente? Você não precisa da liberdade de ir para outro país, você não quer viajar para outro lugar, você não quer ter um emprego melhor, ganhar mais na sua hora. Você acha que tá suficiente onde você tá? Se você acha, tudo bem. Então, realmente, você não precisa do inglês, mas se você quer melhorar, se você busca sempre ser melhor, aprenda a falar inglês realmente para falar ele, porque o seu nível, a sua frequência vai levar num nível que você vai ter acesso, você vai ter liberdade de fazer o que você quer, falar com quem você quer e realmente ter liberdade em todas as áreas da sua vida, emocional, financeira e pessoal. E o que eu falo não é uma questão de aprender inglês. Não aguenta essa frase, eu faço inglês, eu aprendo inglês. Não, você não tem que aprender inglês, não. Você tem que falar inglês. Você tem que viver o inglês. A gente dá para você a oportunidade de vivenciar o inglês. Como é o inglês na sua vida. Você poder ter relacionamentos realmente falando o inglês que existe. Você podendo desfrutar de momentos onde o inglês existe. Não simplesmente o inglês dos livros. Isto não é viver o inglês. Isto é fazer inglês. Se você quer continuar fazendo inglês por 10 anos igual eu fiz, tudo bem. Agora, se você quiser falar inglês, ser independente de uma vez por todas, se sentir Tássia, aí é com a gente. E você sabe, Rita, que tem vários alunos que falam, já estou aqui há 17 anos, não preciso do inglês. Eu falo, você acha que você não precisa, mas você não tem que falar, eu preciso, seria tão bom. Ou você toma uma decisão de falar, eu vou falar inglês para acessar outros níveis, ou simplesmente você vai ficar 17, 20 anos dependendo de outras pessoas, porque você acha que não precisa. É impossível morar nos Estados Unidos e achar que você não precisa do inglês. Você realmente precisa do inglês. Não simplesmente para, eu falo inglês, mas para você entrar no ambiente do americano, para você realmente viver o sonho americano, não o sonho do brasileiro. Não viver nesse subemprego, realmente trabalhando horas afinco, horas, para realmente ganhar a hora. Tá na hora de você ser dono do seu próprio negócio. Tá na hora de você parar de eu ganho dinheiro, ganhar dinheiro. Porque se você não trabalha, você não ganha. Tá na hora de você fazer dinheiro. Por isso que o americano fala, I make money. E cuidado aí, é money. Lembra do Disney? Tá vendo? A gente escreve com EY. Por quê, Francis? Porque a gente tem aquela mania de ler como brasileiro. Por isso que eu falo, bora falar. Depois você pensa como escreve. Então, esse é money, money. Por que é money? Porque é money, 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 money. Só repete, vai ser feliz. Repete, vai ser feliz. Como eu falo para os alunos, repete, vai ser feliz. Como escreve? Depois você vê. Então, assim, você tem que fazer dinheiro. Aí você vai ganhar dinheiro sem você, às vezes, estar lá com a mão na massa. Isto é sonho americano e não earn money, e não ganhar dinheiro. Você ganha só quando você trabalha. Que tal você mudar essa história? O inglês vai te ajudar nisso. Francis, ouvindo você e a Vicky falar sobre o make money, tá né? vendo? Falei certo? Money. Já aprendi aqui, né? É muito rápido com vocês, porque você trouxe um contexto que não tem como agora eu falar money. É money. Até dói, make né? Money dói, porque não é esse o correto. Se eu falo errado, eu vou agir completamente errado, né? Eu não captei a mensagem. Mas se você escrever errado? Dane-se. Pelo menos eu fui compreendida na expressão. Porque eles não entendem, Rita. Se você falar money, eles não entendem. É como se a palavra não existisse no vocabulário deles. Ele não tá entendendo que você tá lendo no português. Você tá lendo no português. Não existe. Gente, na lei da manifestação da abundância, a palavra tem
Poder. Se a palavra tá errada, o seu poder... Não dá. Não existe. Não existe. Então, ouvindo vocês falarem aqui, de verdade, me arrepia. Porque eu compreendi que estava faltando para mim a permissão. Eu estava realmente acomodada até conhecer vocês duas. E olha que você já vem falando, vem fazer o inglês. Não. Rita, se permita acessar o sonho americano, que é você poder fazer dinheiro. A partir de agora, o inglês começou a ter outro sentido na minha vida. Não é falar inglês para entender a música, não é falar inglês para me relacionar com as pessoas, mas é para eu ter uma liberdade de ser compreendida e manifestar a abundância na minha vida. Porque se as pessoas saíram da Inglaterra, foram até os Estados Unidos e transformaram aquele lugar no primeiro mundo, com toda certeza, a mentalidade e a expressão manifestou um resultado diferente. Então, agora vocês têm meu compromisso comigo mesma, tendo vocês como mentora para aprender, né, a fazer o quê? A falar o inglês. Depois aprende a escrever. Como você fez com a sua mãe. Sua mãe te ensinou a falar e depois você escreveu. Eu vou dar uma representação muito pessoal pra vocês. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu não falava inglês, porque minha mãe tentou me ensinar várias vezes, e eu era muito travada, eu tinha um bloqueio. Eu fui precisar desbloquear isso com a minha mãe, ela teve que desbloquear esse bloqueio que eu tinha. E uma psicóloga falou que ela tinha esse bloqueio porque ela se comparava de importância com o inglês, porque eu gostava tanto de dar aula e ela sentia-se enciumada pelo inglês. E era uma coisa inconsciente, então eu tive que destravar isso. Eu chorei muito pra aprender inglês, eu sofri também, mas eu aprendi inglês muito rápido. Eu tinha uma cidade muito grande para aprender a falar inglês. Mas o interessante é que eu aprendi inglês na escola e eu aprendi a falar o inglês. Hoje eu escrevo muito bem inglês, eu leio muito bem inglês, porque é a língua que eu me sinto mais confortável. Mas antes de tudo, eu aprendi a falar inglês. Depois que eu falei inglês, eu escrevi, eu comecei a escrever textos e desenvolver aquela linguagem. Mas primeiro eu aprendi a falar, depois eu aprendi a escrever. Não é que a gente não quer que você saiba escrever inglês, mas você precisa seguir a ordem natural das coisas. Quando você é uma criança, você aprende a falar. Você não pega na caneta quando você nasce. Você tenta falar primeiro, você desenvolve a fala para depois você começar a escrever. Então faça isso com o inglês. Fala, depois você escreve. E Vicky, porque quem escreve... Olha que interessante. A gente fala assim, desculpa, Rita, quem escreve, não fala. Não fala. Quem fala, escreve. Quem fala, escreve. Uau. Entendeu? Uau. E pode escrever errado, mas que, em inglês, se você escreve, você fala errado e não existe. Esta palavra aqui, ó, quer ver? A palavra rir, pra você ter uma noção, Rita, ela escreve visualiza ela, ó, L-A-U-G-H. L-A-U-G-H. Como é que você leria essa palavra? Nem consigo pronunciar. L-A-U-G-H. Logo. Pois é, aí a gente faz o quê? Essa palavra, se você falar lá, laugh, americano não vai entender nunca, porque ela em inglês é laugh. Não tem nada de E, você concorda? Não tem nada de F, é com GH, gente. Aí eu brinco o quê na minha aula, né? Que eu falo assim, olha, imagine um carneirinho rindo. Laugh! Entendeu? Toda vez que você for rir, você fala laugh. Que é o que todo mundo fala, aquele nome daquela boneca, LOL. Que é a LOL que o pessoal fala. E vem disso, de rir. Uau! Que é laughing out loud. Rindo alto, que é o nosso kkkk. Então, se você for falar americano nem sonha o que você tá falando. Se você escrever laugh errado, tudo bem. Mas se você falar errado lá, ele não vai nem sonhar. Então, aí você lembra do quê? É o carneirinho que ri. Laugh. Então, laugh. Isso aí é o rir. Meu Deus do céu, gente, matou a pau, né? Ó, e outra coisa que eu queria falar é sobre como eu acho bonito a sonorização. E a gente teve em alguns momentos juntas, né, Vicky, gravando um vídeo. Sim. E até o seu português, ele sai com um som sotaque de americano. E como é bonito quando a gente tem a admiração, que é um ingrediente fundamental pra gente poder aprender, né? Porque você tem realmente a modelagem, né? Então você traduz essa alegria, dá vontade de estar perto de você, de aprender. Então acho que são ingredientes que você não encontra em qualquer escola de inglês, nem em qualquer curso de inglês. Então, nós temos aqui a oportunidade de estar perto de uma frequência com uma capacidade notória de ensinar, né, de uma forma gostosa e divertida, e uma beleza, e uma pronúncia, um som. É muito bonito te ouvir. É porque diferente. Os podcasts são feitos por ela. Que as aulas são feitas por mim, né? De viagem não, a viagem é feita. Tem umas aulas que é junto, umas aulas que sou eu, umas que Isso, mais ou menos sou eu, porque a doida aqui. Eu sou a mais doida. Mas porque você não aguenta um podcast comigo, né? Um podcast é assim, tem que ser uma coisa mais calma, então é feito por ela, né? Então assim,
E uma outra coisa que eu queria dizer de diferencial que eu noto, inclusive queria que vocês passassem o Instagram, o YouTube de vocês para as pessoas acessarem, é como é divertido ver vocês criando o cenário, que eu acredito também que para a aprendizagem você conseguir Tudo entender tem. o contexto. Com certeza. Né? Eu sou muito visual, então eu me lembro muito bem do vídeo que você fez na banheira. Aham. Inclusive ensinando como é que se faz faxina nos Estados Exatamente. Unidos, né? Então aquilo pra mim foi muito emblemático, foi divertido, gostoso. E naquele momento eu não aprendi só inglês, eu entendi por que que eles não usam, né, água, Não. balde Não. e vassoura. Não. Que provavelmente se eu fosse E contratada nem pra tem fazer... ralo, gente, nem tem ralo. Vai usar balde aonde? Eu iria falir na faxina lá, porque eu já ia Pois jogar é. água pra tudo. Não, e você pode até molhar uma pessoa lá no Capital Pink falou pra mim que ela molhou, que ela foi trabalhar lá, ela molhou o andar de baixo. Uhum. Então, assim, porque assim, a construção não é igual à nossa. Então, assim, e as nossas aulas são todas editadas. Não é aquele professor pequenininho, não. É o professor com você, próximo de você, e a edição toda para você poder visualizar, né, o ambiente. Estamos falando de neve, vai vir neve, tem os emojis, é todo, o curso todo é assim, para que você se envolva com ele, né? Senão não tem graça. Então, assim, você não precisa estar escrevendo com seu computador aberto, você não precisa desse momento, contanto que você esteja lá no celular, você esteja olhando de vez em quando e repetindo. É o que mais importa. Fantástico. Rimar, a gente não falou do E, né? O esforço que o aluno vai ter em fazer o quê? Em fazer a aula. É o esforço de você se dedicar. E as nossas aulas, Rita, são de 25 a 30 minutos. Assim. Então, quem mora nos Estados Unidos, pra gente em Orlando, né? Que Nossa, você tudo dirige lá é pra 30 todo minutos, lugar. você dirige pra tudo, né? Então, assim, facinho de você fazer no carro. Uhum. Facinho de você fazer no carro. Ah, mas eu gostaria de fazer, na minha casa. Ô, gente, o perfeito nunca vai existir. O momento perfeito não vai existir. Então, a gente brinca, feito melhor que perfeito. Uhum. Porque o perfeito leva à procrastinação. Uhum. O perfeccionismo vai te levando, amanhã eu faço, amanhã eu vou estar no computador, amanhã eu vou estar em casa. Então, não adianta. É verdade. E o M, gente? Memorização. Uhum. Então a gente tem a repetição, A memorização. esforço pessoal, memorização, autoestima e a realidade. Então a memorização, porque você realmente tem que memorizar aquilo, né? Você fala tanto que você memoriza. A gente brinca, né? O que acontece às vezes minha mãe fala para um amigo americano nosso, mas como que você fala, desse jeito ou desse jeito? Aí ele fala, ele repete, ele fala assim, é desse jeito. Porque o cérebro dele memorizou que é daquele jeito. Então qualquer outro jeito vai só errado. E você tem que memorizar com as brincadeiras, com as associações. Como é que fala rir, Rita? Left. Pronto. Entendeu? Ovelhinha. Pois é assim que se memoriza. A mesma coisa que eu faço assim, do what do you? Do. What do you do? What do you do? São essas memorizações que a gente faz. A gente então você facilita vai a memorização. exatamente com os nossos truques. Nossa, então eu tô entendendo que é muito mais do que você aprender o inglês, é você aprender técnicas que vão te Exa- ajudar não só pro inglês. Mas foi isso que o Pablo falou. O Pablo falou assim, não tem como. Ele falou assim, você entrega uma coisa muito diferente. Você não entrega um curso de inglês jamais. Então assim, não tem como, né? Eu, particularmente, estudo da metodologia REMAR, por incrível que pareça, mas eu estudo para qualquer matéria da faculdade. Se eu estivesse dando astrologia, que eu não entendo nada... É astrologia que fala? Astrologia. Se eu estivesse dando astrologia, que é uma matéria que eu não entendo nada, mas de fazer na faculdade. Às vezes eu nem tô entendendo aquilo, assim, muito bem, mas eu realmente uso a repetição, eu uso a memorização para memorizar aquele conceito como um todo, né? Você Eu faz umas aplico ele na minha memorizações realidade. esdrúxulas. Então, aplicando aquilo na minha realidade é realmente muito mais fácil, né? Você, como psicóloga, sabe que tudo que você aplica pra você mesmo se torna mais fácil de memorizar, porque faz parte de você. Tá no seu corpo expresso, Exatamente. né? Que eu acredito que a Exatamente, no Franci faz, corpo. né? Uhum. A gente fala que a emoção tá no corpo e a Exatamente. aprendizagem é memória de longo prazo que tem que ter, né, esse Exatamente. trauma físico, que é a dança, ele é essa mudança. Exatamente. Outra coisa que eu observo em vocês é a mudança da posição da língua, essa musculatura aqui. Quando ela faz left, então eu entendi que tem que, entendeu? Abrir, né? Sorrir. E a gente brinca, né? Porque tem assim, i longo, o i curto. Então vamos pôr o i longo, que é o do beach, que é a praia. Então, beach. Até falar, i longo, o i curto, e nanana. Sorria pra falar, beach. Aí você sorri, você faz ele comprido. Quando você não sorri, você faz um beach. 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 Por quê? Porque até eu ensinar que é longo, é curto, e o americano faz a diferença. Só que ele não sabe que um é comprido, outro é curto. E tem diferenças. Você fala assim, franceses vão saber o que eu tô falando. Não vão. Não vão. Tem uma diferença. Mesmo que você não pronuncie muito, né? Você fala bitch e beach.
Então, querendo ou não, a sua boca tem que mudar, porque é um negócio. É igual o TH, muita gente fala, mas americano não coloca a língua no meio do dente. É claro que a gente vai falar assim, né? Mas a gente coloca, né? Mas tem que a gente ter... tem um though, a gente usa a língua no meio do dente. Não necessariamente, né? Igual a gente montão. ensina, né? Mas a gente tem que colocar, porque senão não tem como falar aquilo, né? Então, E muitas palavras dão outros significados quando você não coloca a língua no meio do dente. Né? Então, é uma bem basiquinha, aquela do three, que é o 3, e eu não coloco a língua e faz tree, que é árvore. Então, assim, é uma bem simples, tem várias delas. Então, assim, tem que ter isso. Então, a gente fala brincando, tanto que esse som assim, eu faço assim, ó, sopa de cebola com salsinha, sopa de cebola com salsinha. Aí você faz sopa de cebola, aí você faz thank you, que é a sopa de cebola. É pra acostumar a língua, porque no português não tem, então a gente tem que Que não acostumar a tem língua esse de som. algum jeito. A gente acostuma com as musiquinhas. Gente, é muito divertido aprender a falar inglês com vocês. Ai, que bom. delícia. Eu recomendo. E se as pessoas quiserem procurar vocês, onde é que elas te acham? O nosso Instagram é Teacher Francis Lucas. É o nosso Instagram e também o nosso canal do YouTube. YouTube, exatamente. Yeah. Então, tá bom, queria agradecer a presença de vocês, dizer que foi uma delícia estar aqui com vocês. Ai, que prazer. E você quer deixar alguma mensagem? Vocês querem deixar alguma mensagem? Fica à vontade. Eu gostaria, se você realmente quer falar inglês, quer sair dessa mesmice, você já está há um tempão tentando e não conseguiu, ou você que tem este sonho, pare de sonhar, vem com a gente, vem realmente fazer esse sonho virar realidade, ou de falar inglês que você nunca tentou, ou você que aí está sambando, ou então se sente confortável neste lugar que você está. Saia dele, vem com a gente, vem falar inglês. Eu falo de experiência própria, gente. O inglês... Nossa Senhora. Eu falo de experiência própria. O inglês mudou a minha vida, então eu acredito que ele também pode mudar a sua, em qualquer que seja a área dela. Então acredita que é possível, confia em você, tenha fé que eu te garanto que é possível.